Olá! Esta noite a gente vai estar falando sobre a rejeição, essa ferida da alma, né, que nos machuca tanto. E eu vou aprofundar bastante hoje, a gente vai bem na raiz dessa ferida e vamos pedir para o Senhor Jesus nos curar, porque Ele é o que tem esse poder, né, esse poder de nos curar. Mas a gente precisa entender que a nossa alma tem algumas feridas muito profundas. Essa semana vai ser a semana onde a gente vai estar falando de todas elas, começando pela ferida número 1, que é a rejeição. Rejeição, abandono, traição, humilhação. E a gente vai estar falando sobre essas feridas em dias diferentes, mas no dia de hoje a gente vai começar com a ferida da rejeição. E quero que você pegue sua Bíblia, tá? Que a gente vai entrar aqui num estudo juntas, entender de onde vem essa ferida da rejeição, tá? Como realmente curar essa ferida. Hoje eu vou estar compartilhando também um pouquinho de como foi a minha cura interior, né? Porque a cura, ela tem várias diferentes formas, né? Tem a cura física, a cura da cura interior, que é um processo um pouquinho mais longo, né? Um pouquinho mais intenso, dos traumas da nossa alma, da nossa infância. E também temos daí a cura que seria uma cura espiritual, né? Quando a gente vai na raiz do problema, que realmente são vários tipos de cura. Algumas são instantâneas, né? Que Deus, Jesus, ele consegue curar qualquer pessoa que tenha fé, né? Dependendo aí como é que essa pessoa chega ao Senhor. Mas sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Camila Souza, líder espiritual chamada por Deus para esse ministério de cura e libertação e restauração da identidade para levantar guerreiras para o reino de Deus. E agora, antes de a gente começar, eu quero louvar ao Senhor, chamar o Espírito Santo para a gente estar, né, na presença de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus, né, ministrar pra gente essa ferida de hoje. Deixa eu colocar uma música aqui, gente. É natural ser Jesus, tá? Não existe outro tipo de cura. Não existe outro tipo de cura a não ser de Jesus, tá? Logo eu vou gravar o meu testemunho e vocês vão entender o porquê que eu tô falando sobre isso, tá? Mas realmente calma aí, gente, que essa minha casa aqui é um estúdio praticamente. É música em tudo quanto é lugar. Vamos focar agora, então. Eu separei aqui a parte do que a gente vai aprender hoje, tá? A rejeição, né? A ferida que Deus quer curar em você. Está muito alto. Ok. É aquela pessoa que já se sentiu descartada, né? Rejeitada. É uma ferida, gente, que ela tá na alma. É uma ferida profunda, né? É muito fácil falar que ferida da rejeição. Não existe milagre, não existe técnica, não existe Ho'oponopono, não existe outros tipos de cura para as feridas da alma, além do seu Criador, tá? Só Deus pode curar você. É uma cura sobrenatural. E geralmente, quando a gente fala de cura, a gente tem que ir lá na raiz. Como assim? Assim, quando vamos supor que você é uma pessoa que não tem Jesus, você nunca entregou a vida para Jesus, certo? E você não nasceu numa família cristã e você é uma mulher que vive no mundo normal, uma pessoa. E de repente você começa a perceber padrões na sua vida, padrões de relacionamentos que não dão certos, com a sua família, né? Com pessoas do trabalho, com tudo na sua carreira. Você começa a perceber que tem alguma coisa errada. E você começa a ver que toda vez que acontece um tipo de comportamento de alguém, isso mexe com você lá dentro, né? Então é como se você nunca fosse suficiente, sabe? Como você nunca fosse uma pessoa
porque essa ferida, ela é realmente bem profunda, né? Então, assim, para você se libertar completamente, você precisa entender primeiro que ferida é essa, como ela vem, né? E na raiz profunda da ferida, tá? Na raiz da dor. E eu vou te dar alguns pontos, como uma bússola agora, para que você consiga detectar isso, tá? Se você quiser pegar uma caneta, um papel, a Bíblia, tá bom? Que a gente vai fazer aqui, eu vou te passar certinho, passo por passo, de como você vai conseguir curar essa dor da rejeição, tá? A rejeição, ela começa com uma sementinha de mentira, né? Você não é suficiente, pode vir da infância, de relacionamentos ou até de situações que você nem lembrava mais. Mas Deus diz, antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Esse versículo em Jeremias, gente, o chamado Jeremias, ele é um versículo muito poderoso, tá? Para quem teve essa ferida de rejeição. Se você teve um pai que não foi presente, se você teve uma mãe que não foi presente, se você viveu isso na sua infância, provavelmente você vai ter ferida de rejeição, de abandono. Essas duas feridas, geralmente, elas podem estar conectadas, tá? Diferente da ferida da rejeição pro abandono, lógico que tem diferença, a gente vai estar estudando as diferenças dela, só que hoje a gente está focando na ferida da rejeição. O chamado de Jeremias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar porque ainda sou muito jovem. Olha só, esse versículo, ele nos deixa bem claro, né? Esse aqui, gente, ele penetrou como uma espada no meu espírito, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que corta a alma e o espírito no meio, sabe? Quando você começa a ler a Bíblia pela primeira vez, você pode perceber, vai até chegar a dar uma dor no coração, assim, sabe? Porque você vai começar a sentir a diferença, por isso que Deus fala para gente renovar a nossa mente pela palavra de Deus, né? Senão, não vai acontecer nada, não adianta, sabe? Precisa ter essa renovação da mente. Quando você começa a ler isso aqui, você vai começar a curar essas feridas, restaurar sua identidade, renovar a sua mente, se libertar, né? Tudo que a palavra de Deus promete. Então, o que Deus está dizendo é que antes mesmo de você nascer, você já é escolhido. Ou seja, aqui na Bíblia não diz que você é rejeitado, certo? Isso veio provavelmente de uma dor já da sua mãe no DNA, né? Que vem das feridas dos seus pais, se eles não se curaram, tá? Deixa eu montar aqui. Se eles não se curaram, gente, provavelmente essas feridas vão passar para você pelo ventre, tá? Isso é comprovado cientificamente. Vocês sabem como funciona, né? Que o bebê escuta tudo, sente tudo, isso é muito real. Isso é muito verdade. E o que eu quero dizer aqui, quando eu li esse versículo pela primeira vez, isso penetrou de uma forma tão profunda que eu chorei tanto, gente. Sabe o que é? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso professor, o nosso conselheiro, o nosso ajudador. E para você conhecer Deus, o que Ele quer de você, você precisa estar lendo a palavra dele. Quando ele fala, medite na minha palavra, porque a sua transformação vai acontecer quando você começar a ler o que ele tem para dizer sobre você. É onde as cadeias vão quebrando, sabe? As fortalezas mentais. O inimigo, se você vem do mundo, ele, além de te dar feridas, né, da alma desde bebezinha, criança, e nessa vulnerabilidade, se você não nasce numa família cristã, isso vai acontecer. Satanás adora usar a rejeição para que você acredite nas mentiras dele, tá? E ele sussurra no seu ouvido sempre. Ninguém te quer, né? Você está sempre sendo rejeitada. E fora aquelas situações que acontecem na escolinha, quando você é pequena, né? Que você é rejeitada por um amiguinho, que recebe um não, aquilo vai criando no teu subconsciente essas memórias e vai criando essas cadeias invisíveis, tá? Mas Deus declara para você, em Salmo 27:10, ele fala: ainda que seus pais te abandonem, eu te acolho.
Então, assim, tem vários versículos, até Deus já sabia disso, gente. Tá vendo como a Bíblia é a nossa bússola? Deus já sabe tudo. O nosso papel como filho, é simplesmente ler o manual que Ele já deixou pra gente, sabe? E, assim, logicamente, a rejeição, ela te deixa uma cicatriz invisível, né? E tanto que a gente chama ferida das almas, e o inimigo aproveita isso como uma vulnerabilidade sua para que você tenha uma legalidade, né, de um trauma. Se Jesus nunca curou, essa ferida está aberta, sabe? A cura emocional, a cura espiritual, gente, é duas coisas diferentes, tá? E são processos diferentes, caminhos diferentes, mas todas elas, quando são feitas pelos princípios de Deus, funciona, né? Mas você precisa das ferramentas certas, né? Para que você passe por esse processo. E algumas pessoas demoram mais, outras é muito rápido, sabe? Dependendo aí da sua jornada, da sua intensidade de dor que você teve. Então, essas cicatrizes invisíveis, elas estão na sua alma, né? A gente tem o corpo, a nossa alma, que são as nossas emoções, nossa mente, né? Nossas vontades, nossos desejos. E essa rejeição, ela faz, como adulta, você rejeitar a pessoa inconscientemente antes mesmo de que ela te rejeite, sabe? Porque você tem medo que essa pessoa possa te rejeitar. Então, a rejeição faz você se esconder, né? Ter medo de tentar ou buscar amor em lugares errados. Isso é outro assunto também, mas o Senhor está perto dos quebrantados. Hoje eu vou focar muito na ferida da rejeição. A gente vai falar de outros tópicos também, tá? Em outros vídeos, mas isso influencia em tudo. Se você não curar as suas feridas da alma, tá? Vai afetar tudo ao seu redor. Suas escolhas, seus relacionamentos, até mesmo a forma que você vai atrair esses relacionamentos, porque a gente, né, sempre vai estar atraindo as pessoas que estão sempre nessa mesma vibração que a gente, sabe? E até para confirmar, né, no nosso subconsciente que a gente é esse tipo de pessoa, é essa rejeitada, é essa abandonada. Então, enquanto você não trabalhar nisso, na cura da alma, também não só isso, né, no relacionamento com Deus, no amor próprio, no seu autoconhecimento, na sua libertação, para você se tornar uma mulher, né, forte, saudável e plena, como Deus quer que nós sejamos, né, com autocontrole. O autocontrole, ele é o fruto mais completo de tudo, porque é nele que a gente vê as coisas que a gente precisa falar, não falar, se colocar, se posicionar, dizer não, dizer sim, sabe? Então, a cura verdadeira, gente, não é sobre se sentir melhor, sabe? Mas sobre renovar a sua mente com a verdade. Então, o que acontece? Muita gente fala de reprogramação mental, certo? E eu até realmente concordo com essas, realmente que você precisa estar, né? O teu cérebro, ele funciona assim. Quanto mais você repete, é como realmente um computador. Só que depende a reprogramação que você vai fazer. Você precisa tomar cuidado com isso, tá? A gente vive numa geração, numa era que as pessoas estão muito pra nova era, sabe? Essa coisa de universo, falar com positividade e falar com... Isso aí, gente, é um outro tipo de espiritualidade, tá? A gente vai entrar nesse assunto também em outros vídeos, só que hoje a gente não vamos fugir desse assunto, tá? Que é tanta coisa pra falar, eu quero começar a falar muitas coisas novas com vocês. E só que essa semana Deus pediu para que eu falasse com vocês sobre as feridas principais da alma. E o meu método, o jeito que eu ensino, aí você precisa fazer o quê? A renovação da mente. Como que você faz biblicamente essa renovação? Como que é o que eu acredito que funciona pra mim, que funcionou pra mim, funcionou pra todas as pessoas que eu conheço da minha igreja, funcionou para as mulheres que são comprometidas com Deus. Como? Renovação da mente pela palavra de Deus, sabe?
Você é amada, aceita, escolhida. Precisamos trocar as mentiras pelas promessas de Deus. E como que eu faço isso? Pega um caderno e começa a fazer essas anotações de falar de quem você é. Começa a pegar as coisas que você já viveu no relacionamento e começa a ver o que eu aprendi com esse relacionamento que eu me senti rejeitada. Por que eu me senti rejeitada? Por que eu estou baseando o meu amor, o amor de Deus por mim, de me ser aceita, em um relacionamento que não deu certo? Alguma coisa está errada? Faz sentido? Então, você está vendo como é tudo um conjunto? A falta de amor próprio, a falta de autoconhecimento, a falta do relacionamento com Deus, a falta da renovação da mente, cai lá na ferida, sabe? Então você precisa estar primeiro trabalhando essa ferida antes, que é a base, né? Para que depois você comece aí uma caminhada mais leve, mais livre. Daí você vai estar começando a construir um relacionamento com o Senhor, tá? Mas na verdade dele. E eu lembro que no começo da minha caminhada, gente, sério, eu tenho um caderno, eu tenho até hoje, eu faço até hoje os exercícios e, né, de falar o que Deus declarou sobre mim, sabe? Ou até mesmo me olhar no espelho e falar, né, eu sou escolhida, eu sou filha de Deus, eu sou amada, né, o que Deus fala de mim, quem que Ele me chamou para ser, a sua identidade, o teu chamado, quem que Ele falou que você é, né? Começa a afirmar para você mesmo, para que você mesmo acredite, porque Ele quer que você se veja da forma que Ele te vê e de que Ele já declarou aqui, né? Então, assim, o processo de libertação, gente, o que é? Primeiro, identificar aonde dói, tá? Eu gosto muito desse termo de... Gente, é sério, tenha um caderno para você, do teu autoconhecimento, do teu caderno profético. Tenha um caderno, faça as coisas serem trabalhadas para que você mude, saia desse estado de dor, sabe? E então, primeiro, identificar a dor, né? E identifica a dor, faça um mapa da sua alma. Como assim, um mapa da minha alma? Gente, de tudo, desde de maldição hereditária, de quando vem aqueles pecados lá da tua família, até de você mesmo. Começa a se analisar, começa a ver as dores que ainda você carrega. Você sabia, gente, que o teu corpo ele definha de dor? A mão do Senhor, ele pesa, tem um versículo aqui, tá? Em Salmos, tá? Que fala sobre isso. Ele fala que o corpo, a pessoa que está tão dolorida, o corpo, ele chega a gritar de dor. Sabia que você tem um limite tão grande, gente? Sabia? Eu não lembro exatamente qual que é esse aqui agora, eu preciso... Mas tem um versículo, gente, tem um versículo que fala aqui, que ele fala assim: o meu corpo definhava de dor, porque era a mão do Senhor pesando dia e noite sobre mim. Eu vivi isso, tá? Eu entreguei minha vida para Jesus com 32 anos. Não nasci numa família cristã. E eu percebo como que isso acontece, por vários motivos. Uma porque eu realmente estava cega espiritualmente. Outra porque também fez parte do plano de Deus para que eu cumprisse o meu destino, o meu chamado para estar aqui hoje ensinando isso para você no meu ministério. E outra porque com certeza aí algumas decisões erradas da vida por fato de estar na escuridão. E eu lembro, gente, que eu tava realmente, tá? Eu tava muito machucada de estar no limite, do limite de realmente estar numa dor que eu ia para os lugares e eu chorava, e de dor mesmo, porque qualquer palavra, qualquer situação me afetava. Mas o problema não estava nas pessoas, o problema estava em mim, sabe? O problema estava em mim. E o que acontece? Até realmente o Senhor ter chegado na minha vida e ter transformado tudo isso em restauração, em cura, eu tava sentindo isso, sabe? Então a pessoa às vezes ela não pode, às vezes ela não tá consciente. Eu passei por essa fase. Teve fase que eu não era consciente da minha dor, sabe? Teve fase que eu
Na verdade, quando eu fui curada pela minha pastora, eu cheguei até a comentar com a Cris, eu falei, eu não sabia que eu tava tão machucada assim, sabe? Tem pessoas que têm dores profundas e que elas não estão conscientes. E isso é normal, tá? O que realmente a gente chama de cegueira espiritual, né? Tem os níveis aí que a gente também realmente tem esses... a pessoa pode estar totalmente cega, sabe? Ó, tá aqui, achei, gente, Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram esgotando-se como em tempo de seca. E ali nessa época, quando eu era, não estava indo com Jesus, além de ter pecados não confessados, dores da alma, traumas, feridas emocionais, feridas espirituais, várias coisas ali que precisava fazer, não sabia, na minha identidade, eu nem sabia quem eu era de verdade. Então, a gente sabia daquela forma que o mundo acha, que fala que a gente é. Você é formada em educação física, eu era personal trainer, e nesse sentido que eu falo, gente, não é questão de estar tão perdida, não é nesse sentido, mas que eu falo, saber quem eu sou em Cristo. Deus falando pra mim, Camila, você é isso. Eu chamei, a gente tem um livro, tá? Lá no céu, o nosso destino, tá? Que é escrito pelo Senhor. Então, é muito diferente de pegar um diploma e falar, eu sou fulana de tal, porque eu estudei isso. Não tem nada a ver, gente. Isso faz parte do seu processo de estudo, tá? Então, eu passei por todo esse processo. Graças a Deus, a minha cura foi muito, muito intensa, porque eu sempre fui de uma pessoa que eu nunca fui vingativa. Se as pessoas me machucavam, eu sempre... Isso que eu nem era cristã, tá? Eu era do mundo, mas eu nunca tive o coração assim. Eu sempre fui uma pessoa de boa, que só é porque eu era cega mesmo, gente, espiritualmente falando, inimigo cego, você sabe. Tem um vídeo meu aí no canal que fala como superar da cegueira espiritual. E eu infelizmente eu era, e espiritualmente falando, E quando o Senhor me libertou, eu consegui ver, com os meus olhos espirituais. E aí a verdade veio à tona de todas as coisas. Eu sou a única que estou quebrando a maldição hereditária de décadas, tá? Porque a única pessoa cristã na minha família foi a minha avó. Então, assim, só pra vocês terem uma noção, imagina, não foi à toa que o inimigo tentou parar no meu destino por muito tempo. E graças a Deus, Deus colocou uma pessoa muito ungida no meu caminho, a Cris, minha pastora, e ela foi muito assim, foi uma bênção do Senhor, sabe? Ela foi minha mentora, até hoje ela é minha mãe espiritual. Esse ministério, ele nasceu, na verdade, eu fui treinada pelo Senhor, fui chamada por Ele, foi uma missão que Ele me entregou, e com esses meus dons que Ele colocou em mim, eu consigo aí identificar. E esse processo todo da cura e libertação, ele vem também de experiências reais, tá? Então eu sei aqui o que eu tô falando, gente. E identificar onde dói a dor, tá? Eu lembro que na época eu peguei um caderno, gente, e eu comecei a escrever eu gosto de fazer assim, tá? Lembrar de todas as situações mais doloridas que você teve na sua vida desde criança, as cenas mais impactantes da sua alma, sei lá, a morte da sua avó, sabe, alguém que, sei lá, sua mãe que não tava, alguma coisa, gente, qualquer coisa, um namorado que te deixou, que te machucou muito, qualquer coisa, um acidente físico que te traumatizou, te deixou numa cama por muito tempo, aquilo foi um marco na sua alma. Eventos muito impactantes, esses geralmente são os piores que você precisa anotar. E daí dentro desse evento você vai com a memória lá, lembrando de todas as sensações que você passou, de sentimentos, que você fala, o que isso me deixou, o que isso me causou, insegurança, dor, mágoa, preciso perdoar alguém, sabe? Identificar a dor, renunciar às mentiras, do inimigo,
e declarar a palavra de Deus, né? E é onde você vai renovar sua mente. Você vai Então, assim, você vai renovar sua mente, é um processo. Se você não renovou sua mente, eu aconselho que você comece a falar o que Deus fala de você. E escrever e ler diariamente até que você acredite nessa verdade. Porque esta é a verdade. A mentira são fortalezas, tá? Que o inimigo faz ao longo dos anos na tua mente. Fortalezas mentais. E mais uma coisa, tá, gente? Quando eu comecei a minha caminhada, eu fui resgatada das trevas, literalmente. Eu vivia no mundo, gente, assim, normal, achando que aquilo ali era normal. Eu acreditava em Deus, só não tinha Jesus na minha vida. Então, eu consigo ver a diferença certinho, sabe? Da escuridão pra luz, e é assim. E eu acredito que é assim, ó. Essas feridas, gente, que a gente precisa curar, elas são bem importantes para que a gente consiga aí começar uma vida, sabe, com o Senhor, com a paz, né, que Ele quer nos dar. E realmente, assim, esse tempo, gente, que eu passei foi suficiente para entender como realmente o inimigo trabalha, sabe? E existem fortalezas mentais, tá? No começo da minha caminhada, eu sentia as flechas do inimigo, das mentiras, sabe? Mesmo quando eu me converti, que eu disse sim para Jesus, o inimigo falava na minha mente que o que eu tinha feito no meu passado era muito ruim e que eu não queria ser perdoado. Então eu fui totalmente, eu era tipo assim, no começo da minha cabeça, eu lembro que quando você tá um bebê espiritual, o inimigo, ele tira vantagem de você porque ele sabe que você tá fraco ainda. Então ele te ataca bastante. Só que o que acontece? Como o Espírito Santo entrou no seu inner man, no seu homem espiritual, né, dentro do seu espírito, você também tá começando a alimentar, né? Por isso que é importante meditar todos os dias no começo da sua caminhada. Você que disse sim para Jesus, antes de batizar, você precisa ler essa Bíblia todos os dias, comer essa Bíblia todos os dias, sabe? Então, o que aconteceu? Eu começava a ler capítulo por capítulo, quanto mais eu lia, mais eu sentia os ataques, porque era a mentira saindo e a verdade entrando. É uma transformação espiritual, sabe? Só que mesmo assim, como eu era ainda muito bebê espiritualmente, muito nova na minha caminhada, eu ainda tinha várias dúvidas. Eu ligava para minha pastora e eu falava: Cris, o que está acontecendo com isso? E ela falava: não, porque não escuta, e não sei o quê. E ela falava, né, o que eu precisava fazer. Mas no começo, gente, o ataque mental na minha mente foi assim, gigantesco, tá? Por causa dessa troca. Até Jesus destruir todas as fortalezas, as mentiras, eu precisei. Mas eu lembro assim que eu tive uma fase que eu era muito atacada na minha mente, gente, principalmente no começo da caminhada. Então, para destruir as fortalezas, você precisa se manter muito firme. A mudança de mentalidade na Bíblia, de uma pessoa que vem das trevas para a luz, não é fácil e às vezes nem tão rápido, sabe? Eu acho lindo pessoas que nasceram num berço cristão, né? Pessoas que nasceram já com a mãe e o pai cristão. Acho maravilhoso, porque a pessoa, né, já está sendo educada com os princípios bíblicos, mas todo mundo tem uma jornada diferente. E realmente hoje a nossa geração é uma geração, né, até realmente está parecendo, não, é a nossa última geração, então a gente está vivendo coisas assim, né, muito fora do normal. Mas, gente, eu realmente, pra mim, o que eu penso mesmo sobre tudo isso não tem uma técnica, como eu falei pra você. É realmente um processo, tá? E esse processo, ele vai muito de você realmente tomar uma posição e realmente se posicionar e entrar nessa jornada com Deus, porque
Você agarra na mão do Espírito Santo com Deus e vai junto com Ele fazendo sua parte. O Espírito Santo não vai vir pegar a sua Bíblia para você. Ele não vai orar por você, Ele não vai renovar somente por você. Você que precisa pegar e fazer. Então, tá reclamando que tá com dor? Tá querendo curar? Você precisa fazer a sua parte. Porque Deus está aberto para a cura o tempo inteiro. E agora eu quero que você faça uma oração poderosa comigo, tá? Você pode repetir comigo, com fé e autoridade, decretando a verdade de Deus. Fiz essa oraçãozinha aqui pra gente. E você sabe que a rejeição é um espírito, né? Então, tem mais isso também, tá? Em nome de Jesus eu venho contra todo o espírito de rejeição que tentou marcar a minha vida. Repete, fala essa oração. Pai, hoje eu entendo que a rejeição nunca veio de ti. Foi uma mentira plantada pelo inimigo em momentos de dor. Mas agora, pela tua palavra, eu quero a maldição geracional de abandono e exclusão sobre mim e minha família. Eu renuncio toda a mentira que acreditei, de que eu não sou o suficiente, de que ninguém me quer, de que eu sempre serei trocada. Pela autoridade de Jesus, eu arranco essas raízes da minha alma e declaro: eu sou amada por Deus. Jeremias 31:3. Eu sou escolhida. 1 Pedro 2:9. Eu sou aceita no amado. Efésios 1:6. Sangue de Jesus sara minhas emoções. Onde houve abandono, tu me recolhes. Onde houve exclusão, tu me incluis. Onde houve troca, tu me afirmas. Espírito Santo, preenche todos os vazios da minha alma com teu amor. Ensina-me a receber o amor do Pai e andar em cura, mesmo quando a dor tentar voltar. Eu não sou mais prisioneira da rejeição. Hoje eu me levanto como filha amada, segura nos braços do Pai. Amém. Gente. E ó, igual eu falei pra vocês, cura da alma, gente, não vem de técnicas, não vem de autoajuda, tá? Vem de encontro pessoal, encontro com o teu Pai Celestial, encontro com Deus, tá? E se você percebe, assim, ainda percebe, né, que você tá sangrando quando lembra que tá abandonada, que você treme ainda quando pensar se for deixado de lado de novo, se você ainda busca aprovação a qualquer custo, é sinal de que você ainda não se encontrou de verdade com aquele que disse: o Senhor me abandonou? Não, fui eu que fui rejeitado por você. Em Isaías 49, 14, 16. Então, não adianta decorar versículos no seu coração ou se ajoelhar no quarto, mas e saber de teologia, porque isso não vai, gente, fazer com que você seja curada de verdade. Sabe que você vai fazer você ser curada é você realmente ir buscar ajuda com uma intercessora, uma pastora, e você abrir seu coração, pedir para que Deus venha nessa raiz da sua alma, sabe? Porque, gente, a cura é sobrenatural, não é natural, é sobrenatural, vem do trono. Temos anjos também, né, de cura. Os anjos que trazem a cura do Senhor. Que trazem o fogo de Deus. Né? E a tua fé, a tua vontade de buscar. Eu preciso querer ser curada. Eu vou atrás da minha pastora. Por favor, me ajude. Eu quero ser curada. Como posso fazer isso acontecer? Deus está vendo quando você está fazendo isso. Deus está vendo quando você está orando para que Ele mande alguém para ajudar você. Sabe? Abra a sua dor, sem máscara, sem religião. Sabe? Se abre para ser curadas. Queira ser curada. Deixe Ele entrar no lugar mais machucado. E onde que é esse lugar mais machucado? Nessas memórias. Como que Ele vai entrar? Quando você vai falar para essa pessoa. Quando você vai falar para tua pastora, uma pastora,
uma líder espiritual, uma intercessora, pessoas que carreguem, né, pode ser também, gente, para uma amiga às vezes, tá? Se essa amiga for cristã, mas uma pessoa que anda de verdade com o Senhor, é isso que eu quero dizer, porque a gente carrega diferentes níveis de autoridade, tá? E principalmente se alguém tem um ministério de cura e libertação, tá, gente? Eu fui procurar um ministério de cura e libertação, especificamente porque eu tava passando, sabe? Eu cheguei a trocar de igreja porque na minha primeira igreja eu não consegui encontrar essa de cura e libertação. Então eu recomendo sempre procurar um ministério de cura e libertação para que seja feita essa cura, tá? E permitir que ele reescreva, né? Permitir que ele reescreva a sua história. A cura vem, gente. E não é com técnica, mas é pelo poder de Deus, tá? Então, assim, você quer ser mesmo curada? Então você precisa começar a fazer algumas coisas que eu vou te falar agora também, que vai te ajudar já se você está fazendo essas coisas. Se você quer ser curada, mas não sabe por onde começar, comece a olhar a sua vida como ela está agora, tá? Para de distrair a dor com relacionamentos quebrados. Se você não está feliz no seu relacionamento e que você está ali só porque você sabe aquela sensação de que melhor tá aqui, né, do que, sei lá, acho que se eu estivesse sozinha ia ser a pior coisa do mundo. Sabe aquela pessoa que não aprendeu a ser sozinha ainda? É horrível, gente, esse feeling, e isso, sabe, de se posicionar, de aceitar isso, do que aceitar ficar sozinha e cuidar de você, da sua saúde emocional. Algum trabalho que você também não quer estar, mas depende também da situação, né? A gente tá falando de casos extremos, tá? E vícios emocionais, todos os tipos de vícios, gente. Vícios que eu falo, drogas, alcoolismo, pornografia, coisas assim realmente que são vícios mesmo, né? Jogos. Então, se você tiver essas coisinhas já na sua vida, você já tem que começar, né? Já começa a fazer essa limpeza, porque isso são gatilhos, né? Dessas dores da alma. E pare de culpar quem te rejeitou, tá? Isso só mantém a ferida aberta. Isso, na verdade, é sempre essa negação, essa projeção, essa racionalização da antiga natureza do velho homem, né, gente? Que a gente sempre fica botando desculpa no outro ou apontando o outro, a gente não tá consciente. É o lugar do vitimismo que a gente se posiciona. Aí a cura não vem, tá? É tomar responsabilidade. Vem também, você tava com aquela consciência, foi o melhor que você fez naquele momento, sem ter essa consciência, né? O que você podia fazer por você mesmo. Entende? E o mais importante, corra para a presença do Senhor. Corra para a presença de uma mulher do fluxo de sangue. O que ela fez? O que essa mulher fez? Olha o estado que ela estava, gente. Ela não conseguia nem andar direito. Mas ela sabia que ela que tinha que ir atrás. Ela falou, se eu encostar só na sua manta, porque o poder tá ali, gente. Tá lá, Deus tá lá, pronto pra curar. Só que, tá vendo? A pessoa já sabia, ela tava com aquela consciência. Se eu for, eu vou ser curada. É a tua vontade. Eu vejo muitas pessoas reclamando hoje da cura, não se responsabilizando por isso, culpando os outros e não fazendo o que precisa ser feito. Deus não estava esperando, né, você se consertar, Ele está esperando você se entregar. Você não precisa estar melhor, né, tipo, talvez mais, me sentindo melhor, daí eu vou voltar para a igreja. Ou, agora as coisas não estão bem, mas já vou voltar para Deus. Sabe? Não. Você vai estar bem quebrada mesmo, no fundo do poço, na escuridão que Ele te encontra. Ele me encontrou no meu pior momento da vida, no lugar mais escuro. Igual eu falei pra vocês, eu tava definhando a dor, nem consegui, tava explodindo o corpo já. Não dava mais pra falar, sabe? Foi ali que Ele me encontrou, no meu limite. É aí que Ele gosta, gente. Porque é nesse lugar de dor que você entende que você não foi feita pra ficar sozinha, sabe? E
Hoje esse vídeo, gente, foi pra fazer vocês entenderem. E eu vou trazer outras aulas das outras feridas essa semana pra gente continuar nesse tema, tá? Essa semana é o tema da feridas da alma. Então, ferida da alma. Mas, gente, o preço da dor dói demais o processo. Dói estar machucada, dói passar pelo processo da cura também, tá? Porque daí é onde você tá sentindo que tá machucada, daí é aquele processo, né? Mas também, gente, quando você é curada do outro lado, você fica tão leve. Aí é esse processo do refinamento, tá? E se você ainda não conhece a minha academia, esse é um projeto maravilhoso que o Senhor fez, tá? Academia da Alma Guerreira. É onde nasceu esse ministério, tá? Gente, treinada por Deus mesmo, tá? Não foi nenhuma faculdade do mundo, não. Foi pelo Espírito Santo, no quarto de guerra mesmo. Meu ministério, gente, ele é pra ativar o destino da mulherada, tá? Então é cura, libertação. E essa academia, ela foi elaborada step by step para as pessoas que estão começando a caminhada e que ainda não tem, né, isso, não sabe como lutar as guerras certas. A gente só tem, né, autoridade nas guerras que a gente venceu. Eu não posso estar aqui falando de algo que eu não venci, sabe? Então, as guerras que eu já lutei, todas, esse meu conhecimento que o Senhor passou, nasceu do projeto do Coração do Senhor, Academia da Alma Guerreira. Porque aqui vão ser mulheres que vão estar trabalhando na cura, na libertação, né? Guerra espiritual. E a gente vai estar falando de identidade restaurada também, pessoas que chegam sem amor próprio, não sabem quem são. Vamos falar também de dons espirituais, tá? Tem vários dons maravilhosos que Deus nos dá. Muitas pessoas não sabem quais são esses dons, não sabem como ativar, não sabem como trabalhar nos dons, como servir nos dons, sabe? Então eu acho muito importante você se equipar, ainda mais no tempo de hoje. Então eu te convido para não só se inscrever, tá? É uma academia, a gente vai ter live mensal, vão ter outras mulheres também na mesma jornada espiritual que vocês, pra gente estar sempre lá trocando, né, informação. Também vai ter muitos exercícios também de PDF para cada aula. E se você ainda não assina, não se inscreveu no meu canal também, eu te convido agora para que você se inscreva no meu canal, porque aqui a gente vai estar falando, tá? De coisas poderosas que o Senhor tem me passado nesse ministério profético. Fique com Deus, espero que esse vídeo tenha abençoado você. Mulher, você não é rejeitada, você é amada por Deus. Se posicione, aceita, sabe? Tá na hora de, fechar os ouvidos para que o inimigo tenha falado a vida inteira para você, sabe? A gente precisa pegar a dor e fazer dela a nossa maior inspiração. Essa dor não veio para te parar, ela veio para te forjar na mulher que o Senhor desenhou para que você seja um dia, porque você está caminhando em seu destino. Te vejo já já.